Ontem à noite, em Israel, dezenas de famílias, mães, pais, deram de mamar para os seus bebês, colocaram um pijaminha neles e os colocaram nos seus berços para dormir. O que eles não sabiam é que essa seria a última vez que isso aconteceria. Ao longo da noite, um grupo de acordo com a imprensa e a esquerda brasileira, um grupo de combatentes invadiu a casa dessas famílias, matou os pais e arrancou a cabeça dessas crianças. Algumas foram queimadas vivas. Esse grupo, chamado Hamas, tem o total e incondicional apoio da esquerda brasileira. Total e incondicional apoio. Na manhã de hoje, 40 bebês decapitados foram encontrados. Alguns foram queimados vivos. E enquanto isso, no Brasil, a esquerda ainda quer debater e convencer o povo de que o Hamas não é um grupo terrorista. Estupra mulheres, matou 2 brasileiros que estavam em Israel, matou centenas de jovens que estavam numa festa e estão matando civis indefesos, desarmados. Essa é a definição de terrorismo. Isso é terrorismo de verdade. Não é ficar em prédio público quebrando janela, não. Isso é verdadeiramente terrorismo. E aqui no plenário ontem do Congresso, a esquerda saiu em defesa do Hamas. O MST saiu em defesa do Hamas. Os grupos e partidos de esquerda do Brasil organizaram para hoje, às 17 horas, em frente à Biblioteca Nacional, um ato de defesa aos palestinos, a Hamas, contra Israel. A situação está tão deplorável que hoje defender judeu, você é chamado de nazista. Mas defender os que matam judeus, você é chamado de democrático e antinazista. A situação é tão invertida que palavras faltam para poder explicar, descrever a gravidade dessa situação. Como se isso não fosse o bastante, o ministro dos Direitos Humanos solta uma nota falando do falecimento de um brasileiro lá em Israel, sem mencionar que ele foi assassinado por um grupo terrorista chamado Hamas, que tem um vínculo muito próximo com o PT, com o PSOL, com o PCdoB, com a esquerda, com a imprensa brasileira que constantemente sai em defesa desse pessoal. O Itamaraty também solta uma nota falando do pesar, do falecimento, mas também não fala que foi um assassinato, que teve tortura de um grupo terrorista. A dificuldade da esquerda brasileira em falar que o Hamas é um grupo terrorista mostra o núcleo podre dessa ideologia. Talvez em nenhum outro momento da história brasileira houve uma situação, um evento mundial que servisse tão bem para mostrar o quão diabólico essa ideologia é. E até agora, o Lula não falou nada, nenhuma nota, e nem sequer chama o Hamas de grupo terrorista. Solta uma nota superficial, quase que querendo também colocar a culpa em Israel. Mas a cereja do bolo disso tudo é que há 5 dias atrás, um apoiador do Hamas com o nome de Said Tenório estava com o ministro do Lula, Padilha. E ontem ele publica uma chacota em cima de uma mulher israelense, uma judia, que havia sido estuprada, com marca de sangue na calça. Onde ele coloca a frase, ela se cagou toda, e um emoji com um sorriso. Uma pessoa que está zombando de uma mulher que foi estuprada e torturada, que deve estar sendo neste momento estuprada e torturada, estava conversando com o ministro do Lula. PSOL e vários outros deputados do PT já assinaram um documento contra que Hamas fosse chamado de um grupo terrorista. Preste atenção. O que leva uma pessoa a degolar um bebê? Aí já não é nem ideologia mais. Aí é possessão demoníaca. E o que leva um grupo aqui do Brasil a apoiar essas pessoas que são possuídas dessa forma?
40 bebês. Bebês foram assassinados. E a esquerda não consegue chamar esse grupo de terrorista. E aí a pergunta fica, por que a esquerda se dá esse trabalho de defender um grupo que mora do outro lado do planeta e que não tem nenhuma semelhança cultural com o povo brasileiro? Eles têm uma coisa em comum que faz com que todo o resto possa ser ignorado. O fato de que nesses países os gays não têm direito algum, são assassinados, que as mulheres são consideradas como objetos e que esses países são ditaduras. Mas tem uma coisa em comum que faz com que a esquerda brasileira e a esquerda mundial apoiem grupos como Hamas. Eles odeiam os cristãos. Para a esquerda, o Hamas é uma espécie de capangas que fazem o que a esquerda tem vontade de fazer, mas não pode, pois assim perderia o monopólio da bandeira da virtude que a imprensa tanto trabalha para que eles possam erguer. Eles odeiam o cristianismo, odeiam o povo cristão. Então o Hamas faz aquilo que a esquerda tem vontade de fazer, mas não pode. E é por isso que esse elo entre os dois está cada vez mais forte. Marcado para as 17 horas aqui, uma manifestação em apoio a um grupo terrorista. Eles apagaram das redes sociais, mas estava lá PCdoB, PSOL, União da Juventude Socialista, PT, todo esse pessoal do Black Lives Matter, toda a esquerda. Só que agora parece que eles desistiram de ir porque está ficando feio. Eles não conseguiram convencer o povo de que o Hamas não é um grupo terrorista. Afinal de contas, foram 40 bebês que foram decapitados. A esquerda é perversa, é nefasta, e prova melhor do que isso que nós estamos testemunhando nos últimos dias nunca houve, não tem e nunca mais haverá. Apoiar grupos de pessoas que matam bebês.